Eu sei que você está assim aí nesse começo do ano pensando o que eu preciso potencializar na minha carreira, que resultado eu quero alcançar. Sabe o que é muito bom, que é uma dica bacana desse episódio? Mentoria! Vamos lá? Roda a vinheta. Fala, T&D! Começando esse segundo episódio de 2026. Igor, meu amigo, a gente vai receber mentoria hoje aqui? Opa, já começando com um assunto super estratégico, super importante para desenvolver pessoas. Aquele desenvolvimento pontual, direcionado e super estratégico. Então, mentoria é um assunto que eu gosto. Como todos os outros que a gente vem trazendo aqui para o nosso Fala T&D, para vocês que desenvolvem pessoas. Então, estou super feliz aqui em aprender um pouco mais. Vamos então aqui falar quem é a nossa personal trainer da mentoria, que Bora. vai cuidar da gente aqui. Depois a gente vai fazer a mentoria no ar. E pode ser que depois, desligando aqui, a gente vá também para o individual. Ela é Isa Herklotz. Ela é Chief People Officer na Publicis, onde lidera a implementação de estratégias de cultura organizacional e desenvolvimento de pessoas. Tem carreira sólida em recursos humanos. É especialista em criar conexões profundas e impactantes dentro das organizações, sempre, gente, pautada pelos valores de coerência, consistência, cadência, curiosidade e concretude. Eu vou perguntar para ela com certeza esse monte de C aqui que ela trouxe nessa apresentação. Muito bem-vinda, Isa. Obrigada. Vamos falar então desse lance de mentoria. Quais os maiores erros que você percebe, observa na implementação de programas de mentoria? Como que a gente pode já começar a estruturar essa iniciativa para que ela seja eficaz? Assim, primeiro é importante falar um pouco sobre os tipos de programa de mentoria que uma empresa pode adotar. Então, você tem desde mentorias que são fixas, ou seja, a pessoa entra na empresa, ela já tem uma mentora, um mentor, e aí ela segue com aquela segunda liderança, né? E aí a gente vê isso muito em empresa de consultoria, que a pessoa sai de um projeto, passa para o outro, passa para o outro. Então, ela não tem um líder fixo. Esse papel do mentor acaba sendo a ponte ali entre aquela pessoa, a carreira e a empresa. Então, esse é um tipo de programa. Aí tem os programas que eles são pontuais. Eles acontecem durante um espaço de tempo focado numa determinada população. E depois tem aqueles que são, assim, uma vez só. A pessoa entra, bate um papo, é como se a gente estivesse falando quase que de uma plataforma online de atendimento de mentoria. Vou contar um pouco das experiências que eu passei. Eu tive essa experiência onde você estabelece essa figura fixa, que é o mentor e a mentorada, a mentora, né? E essa pessoa, ela segue com o mentorado ao longo da carreira, conforme aquele mentorado ou a mentorada, eles vão se desenvolvendo, você vai subindo o nível do mentor e ele vai se tornando cada vez mais sênior. Qual um erro que eu vivi, né, na pele com esse tipo de programa? Toda pessoa tem que ter um mentor. Uhum. Isso é um dado da empresa, não tem negociação, tá? Uhum. Mas você impor que todos os líderes sejam mentores, esse foi um erro que eu já vi acontecer. Okay. Porque você tem um problema da pessoa, não está afim, mas ela faz aquilo por obrigação, então o mentorado já sente que aquilo ali é um fardo. Ela não se interessa pela questão do mentor, do mentorado, fica tudo ruim. Uhum. Então, uma vez eu passei por uma empresa que a gente tinha obrigatoriedade, a gente derrubou o programa de mentoria, construiu todo ele de novo, em cima da vontade. E aí as pessoas se voluntariaram. Eu quero ser mentor, eu quero ser mentora, e aí a gente conseguiu fazer melhor. O outro erro que eu acho que, e as empresas têm que estar muito estruturadas, é que também foi nessa minha trajetória de aprendizado, de como ser, né, uma mentora, é você ter capacitação. Ao contrário do que muitas pessoas entendem, ser mentor é contar da minha experiência para a sua e segue o baile. Isso não é uma realidade. E eu fiz uma formação uma vez com uma pessoa incrível. Ela explicou o que era o papel do mentor. O mentor não é líder, o mentor não é terapeuta, não é pai, não é mãe, não é irmão, né? Não é companheiro, companheira. O mentor é uma pessoa que vai transitar, não é coach. Uhum. Sim. Ele vai transitar entre necessidades reais e bastante concretas daquela pessoa dentro daquele escopo para ajudar aquela pessoa a navegar. Então, você precisa explicar para o mentor qual é o papel dele. Se você não explica, a mentoria ela vira qualquer coisa. Uhum. E a outra coisa é você não conseguir medir a evolução das pessoas a partir de um plano que foi estabelecido e também quanto que o mentorado está entendendo que aquele mentor está ajudando
né? E quanto que ele não está gostando. Então, o nível de satisfação entre as duas partes. Então, se você não mede isso, ficam conversas que você não sabe o que está acontecendo. Você pode estar Não aproximando leva para lugar nenhum, né? não leva para lugar nenhum. Ou até a pessoa tem uma expectativa do mentor ser aquela pessoa que no processo de avaliação de desempenho vai lá e vai defender a promoção dele. Não é bem por aí, né? Então, para a empresa trazer um programa bem estruturado, ela primeiro precisa buscar pessoas que queiram ser mentores. Depois, ela precisa ensinar e acompanhar esses mentores. Então, eu faço uma capacitação e eu acompanho em fóruns recorrentes como é que está a tua mentoria, o que está acontecendo. Pode ser em grupo, nesse caso, né? São vários mentores. E você precisa medir o que, de fato, você está conseguindo com as pessoas que estão tendo a mentoria, o que elas estão achando do programa, enfim, e vice-versa. E mentorias em grupo? Existe isso? Funciona? Como que é essa questão? Existe. Eu nunca participei de uma, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui, né? Hoje no Grupo Publicis existe uma plataforma muito bacana dentro da plataforma que a gente tem ali de desenvolvimento, comunicação, que é uma plataforma enorme, que é a Marcel. A gente tem um espaço onde as pessoas podem se candidatar para ser mentorados e mentores. E existe o individual, existe o em grupo. E eu escutei de uma pessoa que trabalhou comigo que ela chegou a fazer em grupo e ela gostou muito. Eu nunca participei de uma mentoria, eu nunca fui mentor em grupo ou fui mentorada em grupo. Mas ela falou que é muito interessante, porque as pessoas trazem temas muito parecidos e elas vão discutindo, elas vão se desenvolvendo. Então, é também uma forma de você fazer a mentoria com as pessoas. Às vezes nem necessariamente o mentor vai trazer os próprios insights, né? Sim. As próprias pessoas Sim. acabam levantando as Sim. possibilidades. E é interessante porque, por exemplo, nessa plataforma, as pessoas de fato se inscrevem. Não é obrigatório, você não tem que ter mentor, mas elas se inscrevem. Eu me inscrevi logo que eu cheguei, que eu achei incrível. Aí eu tenho, acho que 2 ou 3 mentorados, 2 mentoradas e um mentorado. E acompanhei essas pessoas por um tempo, enquanto elas estiveram ali. O tempo era de 6 meses, depois algumas coisas vão acontecendo, os objetivos vão sendo conquistados, ou os objetivos naquele momento não conseguem para frente, a gente interrompe. Mas tem essa possibilidade, e por ser um grupo multinacional, você tem a possibilidade até de mentorar pessoas fora do Brasil. Então tem a troca cultural, é bem legal. E até olhando para essa personalização, Isa, o que a gente deve considerar quando a gente pensa, vou implantar um programa de mentoria na minha organização? É só pegar um modelo pronto de alguém e replicar? Olha, eu acho que hoje a gente acaba buscando as melhores práticas. Com a inteligência artificial e o acesso que a gente tem hoje de melhores práticas, é quase que inevitável você começar por esse caminho. Eu acho que a espinha dorsal ela pode ser muito parecida, né? Então, de novo, vou dar um exemplo de um programa de mentoria para jovens em situação de vulnerabilidade, por exemplo. A empresa defende que isso pode ser interessante, faz para fora. Ela pode pegar uma espinha dorsal que eu faço a inscrição, tem todo o matching de pessoas, depois eu tenho acompanhamento, né? E aquilo vai acontecendo. Agora, o que eu acho que muda muito é como você trata essas pessoas no dia a dia, como você acompanha, como você endereça os problemas que surgem. Por exemplo, eu já vi mentorias, né, em grupo de acompanhamento dos mentores, os mentores falaram, minha mentorada desapareceu. A minha mentorada está passando por uma situação pessoal muito difícil. O que eu faço? Se ali naquele momento você não dá uma atenção específica para aquele caso, ainda que o programa seja igual a todos os outros, você perde a oportunidade de trazer um pouco mais de especificação para o programa. Quando a gente vai falar na pessoa do mentor ali, tem o que procurar para identificar se essa liderança ou se esse profissional está habilitado para se tornar um mentor? É bem interessante isso, né? A grande maioria das pessoas que eu vi e que eu convidei para fazer mentoria nos programas que eu conduzi, nunca tinham sido mentores e nem mentores. Interessante. E todas eles me diziam assim, mas eu não sei ser, eu não posso ser. Eu dizia assim, você tem uma experiência para trocar? Você tem interesse em ajudar e desenvolver outras pessoas mais júniores que você? Eu tenho. Então você já está, metade do caminho está resolvido. E é por isso que a formação é tão importante. Por isso que é importante você trazer profissionais que sejam capacitados, que estudaram, que se formaram nesse assunto, para que você consiga passar para todo mundo o mesmo conceito do que é a mentoria, o que não é a mentoria, o que você deve buscar, o que você não deve fazer e o que você deve fazer durante essa troca. E isso é muito importante. Na época, a gente tem programa de mentoria lá no Grupo Publicis, focado para aceleração de carreira para pessoas com deficiência, que é o Ampliar, que é um programa que a gente tem.
E eu trouxe uma profissional de fora para ajudar a formar os mentores dessas pessoas. E outros momentos eu também trouxe essa profissional para fazer em outras empresas onde eu tive, porque é exatamente isso. Olha só, você agora vai embarcar numa jornada extremamente importante, muito relevante. A sua autoridade junto a essa pessoa, não imposta, mas vista por ela e percebida por ela, é enorme. Sua responsabilidade cresce. Então, vamos ser mentora, mas vamos fazer isso de forma correta e com responsabilidade. Porque, realmente, você fica num momento em que você quer ajudar a pessoa, você quer ir até a casa dela para resolver o problema que ela tem com a filha, com o marido, o financeiro. Você tem que tomar muito cuidado para Cuidar desses limites, dos né? limites, porque e também não fazer o trabalho da pessoa. Isso eu lembro muito, assim, você não está aqui para trabalhar para o seu mentorado ou para a sua mentorada. A lição de casa, e a mentoria tem uma lição de casa, que é muito interessante. Você vai sair daqui com essa lição de casa, tá. Ela não é só uma conversa. Ela é uma conversa, uma orientação e uma lição de casa. Vamos trazer isso? Pensa nisso. Traz esse assunto. Então, tem um trabalho que você não pode fazer, e tem gente que gosta de fazer. Eu sou a pessoa que adora resolver o problema. Então, então eu já Vamos te lá. proponho. Aí, Já dá o caminho, né? Faz assim, faz assim. E eu lembro dela falando para mim, você não pode fazer o trabalho do seu mentorado. Isso é um trabalho dele. Mas e se ficar muito tempo e ele não fizer? De quem é o objetivo? Não, mas... E aí, então, tem todo um processo que a gente tem que passar. A habilitação, ela vem aos poucos. Quando eu comecei a trabalhar, a primeira vez que eu fui mentora, deve fazer mais de 25, quase 30 anos. Foi numa empresa de consultoria que eu trabalhei que eu recebi esse papel. Eu também não sabia ser mentora. E eu fui descobrindo aos poucos. Depois eu comecei a trabalhar um pouco mais, com mais formação e mais orientação, até para ajudar pares minhas em recursos humanos que o RH, ele é muito solitário, muitas vezes, né? Ele não tem muito com quem trocar. Então, às vezes, você consegue ajudar pares numa sessão de mentoria para ajudá-la a desenroscar um plano estratégico, um programa que quer fazer. Então, dá para você fazer um pouco dessa coisa bem nichada. Pensando nos programas de mentoria, eu acho que tem algumas possibilidades. A hora que a gente começa um programa, ele vai ter qual o objetivo do mentorado ou da organização, mas normalmente com foco no mentorado, para serem cumpridos. E essa mentoria tem um prazo programado, talvez previsto. Por exemplo, chegou de repente, o prazo de 6 meses, em 4 meses atingiu os objetivos, continua essa mentoria ou ela encerra? Ou, de repente, depois de algumas sessões ou algumas interações, percebe-se que ou não deu match ou não está funcionando. Quando é a hora de escolher, vamos parar e vamos mudar o processo. Eu vou dar um caso que eu tive recentemente. Eu vinha sendo mentora de uma pessoa do grupo, a gente estava já há 6 meses conversando, a gente tinha conseguido cobrir um bom pedaço das questões que a gente tinha mapeado como importantes para o desenvolvimento dessa pessoa, e a gente chegou numa parede onde não será mais um trabalho com ele que vai fazer essa diferença, né? E a gente mesmo consensou, vamos esperar agora as próximas coisas acontecerem, os resultados virem, né, as decisões acontecerem para então a gente retomar esse trabalho e vamos dar uma interrompida. Isso a gente consensou. Outras questões, por exemplo, a gente começa a fazer um trabalho de mentoria, não dá match. E mentor tem que ter match, tem que ter um match. Se você vai falar com aquela pessoa e aquilo é arrastado, você não gosta, a pessoa não te acolhe, você, por exemplo, tenta ajudar e você fica que nem, sabe, tentando colocar... a conectar o Wi-Fi, não acha nunca a porta, não acha nunca. Nessa hora você precisa voltar para trás e falar, gente, eu já tive mentorada num programa de mentoria que eu fiz, na primeira sessão que eu fiz com ela, eu não estava bem, eu não consegui entender o que ela estava me dizendo e eu tomei conclusões muito rápidas que ela não gostou. E aquilo para mim foi bem pesado na época, porque aquilo me fez refletir bastante, do tipo... Mas por que eu sentei nesse dia? Por que eu não adiei essa sessão? Né? Por que eu estava naquele dia? Por que eu fiz essas perguntas? E ela falou assim, olha, eu realmente não gostei da tua mentoria e eu vou cancelar. Era um programa gratuito para bono e ela cancelou. E devido a que sem nenhum problema, porque esse foi um aprendizado duro, mas muito verdadeiro. Né? A gente, como mentor, às vezes a gente tem dificuldade em conseguir chegar do outro lado com a pessoa e a gente tem que reconhecer.
Eu já tive outro caso que a pessoa queria seguir, mas eu não conseguia ver nenhum resultado do outro lado. E eu falava, gente, não adianta eu conseguir. Mas eu fui até o final, só que eu tenho certeza que eu não tive o resultado que eu gostaria de ter tido com ela. Eu tenho certeza, a pessoa não conseguiu e eu também não. Então, o segredo para mim é a consciência. As partes têm que ter consciência se aquilo está sendo bom ou ruim. Se está sendo bom, por que está sendo bom? Estamos pregados aqui na mentoria, estamos fazendo aquilo que a gente estabeleceu. Objetivos. Hoje está sendo bom porque essa pessoa me virou melhor amiga. Tá bom porque o papo é bom, né? Não, o papo é ótimo, então, mas não é esse o objetivo. Então, tá bom por quê? E tá ruim por quê? Tá ruim porque ela não tá disponível. Não, mas mentoria tem um horário para a gente conversar. Isso também é muito importante. Os horários, os limites dos acessos é muito importante. O mentor, ele não é o psicólogo, ele não é, né, o terapeuta, ele está ali para exercer uma função dentro de um planejamento, de uma expectativa de desenvolvimento de carreira e profissional. Não é mais nada além daquilo. Ele não é um suporte 24/7. Então, na hora que você vai estabelecendo esses padrões, se dentro desses padrões as coisas não estiverem andando, eu acho que tem que voltar e revogar o cargo. Ó, não consigo não tá mais. funcionando. Ou então a pessoa pode falar. E todo programa de mentoria tem que ter essa abertura. Se não estiver funcionando, por isso que tem que ter uma pessoa que organize e que seja responsável pelo programa. Uma terceira pessoa, né? Tem que ter dentro do RH, se o programa vem do RH, você tem que ter uma pessoa que ela é mais do que a patrocinadora. Ela é a responsável por manter aquele programa rodando. Tem que ver as reuniões que estão acontecendo, quem está falando com quem, como é que está o índice de participação, etc. E ela também é uma parte para que as pessoas possam lá falar, não estou gostando da minha mentorada. Ou não estou gostando do meu mentor. E ela tenta coordenar aquilo e resolver o problema. Isa, eu vou querer dar uma polemizada no Vamos. assunto mentoria aqui. Vamos. A gente sabe que tem aí empresas que têm a mentoria como algo transversal, está dentro do programa, as pessoas vão se habilitando. A gente tem as mentorias como ação de sustentação. Então, você traz ali algum programa de desenvolvimento, algum tema e cria ali algumas sessões, 3, 4, 6 sessões de mentoria posterior ao programa de treinamento. E a gente tem as mentorias de reforma. O que é isso? Aquele profissional, ele já está meio que ameaçado, já é um último aviso de que, olha, você está gerando alguns problemas aqui internamente, a sua liderança está sendo tóxica, o seu your voice ali da empresa, o compliance, você está sendo um pouco mais setado por ali, então a gente está te encaminhando para um programa de mentoria. Pode ser usado, como usar nesses casos, até onde ir com o programa de mentoria, com isso. E se você já viveu alguma situação, conta a história aí para nós, por favor. Todos os programas que eu falei para vocês são programas de mentores e mentorados internos. Tá bom? Então, nós estamos falando de gente da empresa mentorando pessoas da empresa. Sim. Ótimo. Você teve uma avaliação que não foi boa, você está num plano de desenvolvimento individual, que a gente chama de PDI. O seu gestor chegou à conclusão de que você precisa de um suporte externo. Tá? E eu já peguei pessoas, já prestei esse tipo de mentoria para pessoas que estão realmente num processo de desenvolvimento fora da empresa. Tá? Pessoas que estão em processo de desenvolvimento individual para conseguir não crescer, mas para conseguir chegar na cadeira onde elas já estão, né, e exercer melhor. Porque tem gente que você conversa, a pessoa está querendo ir para o próximo nível ou para outra carreira, né, está querendo crescer, e tem pessoa que está na cadeira, mas não está conseguindo exercer. E isso não é incomum a gente ver, né, no dia a dia. Então, nesse caso, aí a gente precisa entender. Porque a mentoria, de novo, ela não é o coaching. O coaching, ele é mais profundo, né? E ela também não é uma terapia, que mexe outros pedaços da gente, né? Outros lugares. A mentoria, ela é um pouco mais pragmática. Ela é um pouquinho mais direcionada. É isso, vamos para lá. Ela né? Não é que ela seja rasa, porque ela pode chegar numa profundidade, sim, mas ela é um pouco mais direcionada. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: diante do que estamos, né? Qual é o assunto que a gente está falando com relação a essa pessoa? Olha, você não está conseguindo andar porque você não tem conhecimento técnico. Eu vou colocar você aqui diante de uma pessoa que entende desse assunto à beça e ele vai te exercer uma função de mentoria técnica. Beleza. Liderança tóxica. Podemos falar sobre a mentoria, sim, mas a gente está falando de um assunto que provavelmente é muito mais comportamental do que técnico e ferramental.
E aí precisa entender com a liderança e com a RH se a gente está falando de um caso de uma mentoria de gestão, porque também, o que é a mentoria de gestão? Eu vou te ensinar algumas práticas, eu vou dividir com você algumas práticas de dia a dia de gestão de pessoas que vão, no final, te ajudar a transitar melhor com a sua equipe. Mas tem um pedaço que é a questão comportamental. E aí, nesse caso, eu acho que é importante entender se a gente está falando de um acompanhamento de um coach externo, que aí vai trabalhar outras questões dentro da pessoa, ou se a gente está falando até de uma indicação para uma terapia, para buscar um pouco mais de ajuda um pouco mais profunda. E isso não é algo que a gente consegue dizer para a pessoa com tranquilidade. Mas isso passa muito pela gestão, ó, estou te percebendo dessa forma. Você não acha que talvez seja interessante você ter um suporte especializado para o assunto, quando a gente está falando de terapia? Então, sim, a mentoria consegue, entre aspas, salvar essas pessoas. Mas depende muito do que você espera e qual é o problema que você tem na sua frente. Tem que ser feito um diagnóstico muito preciso. Se é uma questão mais técnica, isso. a mentoria talvez seja mais fácil, Isso. mais rápida. Isso. Mas comportamental, e aí são várias nuances. Isso. Se é simplesmente falta de conhecimento de como lidar com as Isso. pessoas, a mentoria deve resolver. Ajuda. Mas se é uma questão mais de a pessoa é muito explosiva, é mais agressiva e tal, aí talvez tenha alguns outros pontos que precisam ser trabalhados Exato. e não é a mentoria que vai resolver isso. A mentoria ela até pode, ela até levanta pode a consciência, descobrir, né? exato. Eu lembro de estar, às vezes, eu acho que eu já passei por isso, de uma situação de eu estar diante de uma pessoa que claramente não sou eu que vou ajudar. Mas como é que eu faço para dizer para aquela pessoa, tipo, eu entendi, mas a gente chegou num momento que talvez você precise de uma pessoa que tenha outro tipo de habilidade para te ajudar. Que é quando você percebe que a pessoa ela está lutando contra uma questão psicológica. Ela está lidando ali com uma questão emocional. E que você até consegue dar umas chacoalhadas, né? Tipo, vamos lá, não sei o quê. Mas no final do dia você está falando de uma questão que é muito profunda. Agora, eu já fiz mentoria com algumas pessoas. Uma vez uma pessoa me telefonou para me contar, né, que queria trabalhar com recursos humanos e tudo mais. E ela começou a falar, e eu ouvindo ela falar, e eu falava, gente, não é isso. Não é isso que ela quer, não é isso. E aí eu fui bem incisiva na forma que eu falei com ela. Eu não conhecia ela, tipo, ela foi me apresentada por uma pessoa. E aí hoje em dia ela fala para mim, essa tua conversa mudou a minha vida. Mas assim, eu fui um pouquinho além. Foi um pouco mais coach, talvez. Fui um pouco mais, apesar de eu não ter uma formação, né? Eu fiz alguns cursos, mas não tenho uma formação. Mas os meus tempos de vida, né? As experiências que eu tenho, né? De alguma forma se acumula um pouco de conhecimento. E eu fui um pouquinho a mais, eu falei, peraí, volta. Não acho que é isso. Mas eu posso estar errada. E ela falou, essa conversa mudou a forma que eu estava me posicionando. Então, às vezes, acontecem essas coisas. Mas a gente flerta um pouco com esse além, mas tem que ter cuidado. Sim. E se fosse o contrário? Se a pessoa tivesse... Fala, como essa pessoa tá falando isso pra mim? Doida. Desligar o telefone e falar, não quero falar mais com ela. Acontece. Mas porque eu tenho consciência que eu andei um pouco além do que eu deveria. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes acontece o mentor, nos programas internos da organização, ele identifica alguma coisa. É papel dele também falar e estimular algum outro tipo esse próximo nível de comportamento, ou de buscar um auxílio de um coach, ou de um psicólogo, ou de terapia, ou ele volta para essa terceira parte e fala assim, olha, como a gente cuida aqui? O que a gente faz aqui? Perfeito. Como fazer isso? Você está sabido. É isso. Depende muito dos combinados do programa. Tá? Eu vim aqui para fazer isso, isso, isso. Mas eu estou percebendo que você tem outras questões. Eu posso arriscar, ou eu posso voltar, falar com essa pessoa que é mais preparada do que eu, falar com essa pessoa que acompanha os mentores, dividir esse assunto e então voltar para essa pessoa e abordar esse tema. Eu acho que cuidado é uma palavra muito importante nesse processo. Lembrando, o mentor ele tem um poder muito grande. E ele, em tese, é a pessoa que sabe mais. Então, a pessoa confia, muitas vezes, fecha o olho e fala, vou me jogar. Só que se você não sabe o que você está fazendo, você pode estar trazendo um problema para essa pessoa. Então, cuidado é muito importante. É exatamente o caminho. Ou, de outra forma, eu fui contratada para fazer mentoria para uma pessoa, o gestor me ligou e ele me encomendou um programa. Por exemplo, eu preciso entender o que você quer. Eu quero isso, isso, isso e isso. Beleza. Se no meio do... Então, quem me contratou foi ele.
A pessoa está recebendo a mentoria, também está super feliz, está tudo certo, ela está de acordo, não é uma coisa imposta. Mas se eu percebo que tem alguma coisa que está aqui, que não está interessante, eu preciso, sem violar, obviamente, a confidencialidade dos meus encontros, porque isso é muito importante. Uhum. Tem um Uma confiança acordo ali, um acordo de confiança. se você não pode violar. E você precisa combinar. Mas se você percebe que tem alguma coisa que está desviando muito, você precisa trabalhar esse assunto. Aí você fala, tá, mas não tem RH, você foi contratada, você está fazendo um trabalho fora. Aí você talvez precise ou se consultar com outras pessoas, tô diante dessa situação, o que eu faço? Uhum. Pede ajuda, né? E aí a pessoa vai... Eu já fiz isso também. Estava numa situação, liguei para um casal amigo meu super, super querido, pedi para eles uma ajuda, e eles... Foi até uma conversa só. E eles sentaram comigo e falaram, o que é isso e isso? O que é aquilo? Me ajudaram a pensar. Eu falei, perfeito. Deixa eu voltar para cá e ir para outro caminho. Então, às vezes você não vai poder trocar com o seu próprio cliente. Então, você tem que buscar uma rede de apoio, pessoas nas quais você confie, para poder trocar e falar como é que eu resolvo esse assunto. Uhum. E aí, nesse caso, são duas pessoas super queridas que fazem um trabalho incrível e me ajudaram a pensar. E eu falei, opa, estava indo para o caminho errado. Deixa eu vir para cá. E tem casos de mentores que têm formação de coaching, por exemplo, e acabam navegando nesses dois universos, ou nas experiências que você conhece, normalmente misturar dá ruim? Eu não vou conseguir te dizer 100%, porque, assim, as pessoas que eu conheço que fazem coaching, eu não sei se elas fazem coaching com mentoria. Tá. Né? Eu nunca questionei. Mas eu suponho que a habilidade do coach ela seja muito complementar à da mentoria. Eu acho até que ela pode ser até maior, né, para algumas coisas. Então, não consigo te dizer. Eu suponho que eles possam usar as duas coisas ao mesmo tempo. O que eu acho que não pode acontecer é um mentor sem habilidade de fazer coaching de pessoas ou sem habilidade se aventurar por esse caminho só porque ele acha que ele consegue. Ou ele já participou, ele já foi coach de alguém. Isso, então assim, eu aprendi super. Bem, nossa, eu vou aplicar igual para você. Peguei um formulário que eu baixei aqui na internet, Isso, faz aqui a roda da vida. Ele falou que se eu fizer por aqui, tudo resolve. Eu acho que a mentoria ela tem que estar muito, muito embasada em experiências que você já viveu, porque o mentor ele é aquela pessoa que ele passa a experiência dele. A mentoria, por princípio, é eu passando a minha experiência para você e te ajudando dentro daquele conceito, a gente fazer essa troca e te ajudar a desenvolver. Então, ele tem o mentor é aquela pessoa, você pensar, vou falar com o meu mentor. Por quê? É alguém que já viveu isso. E você vai lá e você respeita, né? Tipo Yoda, né? Aquela coisa, tipo, vou lá consultar o oráculo. Então, ele tem esse princípio. Por isso que eu digo, não é necessariamente você tem que ter um curso para passar para as pessoas a sua experiência, mas quando você sabe como aquilo chega nas pessoas e você se especializa um pouco mais em entender como metodologicamente você pode ser um mentor, isso traz muito melhor. Né? Luísa, a gente está nesse início de 2026 e o nosso público aqui que nos acompanha, nossa comunidade de treinamento e desenvolvimento, provavelmente está pensando, poxa, o que eu vou fazer agora esse ano de diferente? Talvez tenha um programa ali, mas a mentoria seria interessante para eles de verdade gerarem mais resultado. O que você diria para eles? Por que investir mais tempo do que você tem ou mais verba que está disponível no seu TID para programas de mentoria? Porque o programa de mentoria, ele tem uma característica muito interessante. Ele é um programa feito de uma pessoa para outra. Então, você tem ali, é um boost mesmo, né? É uma forma de você acelerar muito o crescimento daquela pessoa. Então, eu acho que não deveriam ser verbas conflitantes. Eu acho que tem a verba de treinamentos técnicos, comportamentais. E o treinamento tem uma característica que ele acontece num determinado cadência, são 5 sessões, são treinamentos, mas depois a manutenção daquele aprendizado, se você tem uma turma de mentores que conseguem estabelecer ali uma forma de consolidar aquele conhecimento e estabelecer, tipo, sabe a manutenção? Fizemos aqui os 5 meses, agora faz 6 meses, e você mantém aquilo vivo, você tem mais chance daquele treinamento virar um hábito ou um conhecimento aplicável. Então, eu acho que as duas coisas são muito complementares. Para um nível de carreira muito júnior, eu já fiz mentoria para jovem aprendiz, é importantíssimo. É importantíssimo. Você trazer jovem aprendiz para trabalhar numa empresa e você conseguir dar para ele ou para ela aquela possibilidade de contar o mínimo básico, né, da entrada de uma empresa, a gente tem tanta riqueza de conhecimento, faz uma diferença muito grande. Então, programa de formação inicial, estágio, jovem aprendiz, aceleração de carreira, os programas de inclusão,
ter um mentor, ele é vital para a pessoa não se sentir solta na empresa. Porque as organizações podem ser muito grandes. Muito grandes. E aí, um estagiário entra lá, não necessariamente o estagiário ele não entende muito o que é o RH. Cansei de falar com sobrinho, Não faz a menor ideia. namorada do sobrinho. Você já falou com RH? Oi? RH? Quem é? É o quê? Mas se ela tem, ou se ele tem um mentor, com esse mentor ele faz o elo entre o que aquela pessoa está sentindo e as práticas de gestão de pessoas da empresa. Quando você vai para um nível muito sênior, eu já vi plataformas que você encomenda mentoria uma sessão. Você escolhe qual é o tipo de profissional que você gostaria de ter contato, qual é o seu problema, você submete ali, é pago, e aí aparece para você uma pessoa que vai te ajudar. Tem algumas, eu não consigo nomear aqui, mas existem plataformas que você consegue pagar a sessão de mentoria. Você escolhe É o uma perfil. conversa, é um almoço. É um almoço virtual, Uhum. né? Porque a grande maioria hoje em dia é online. Mas é interessante, porque naquele momento você consegue ter uma visão de pessoas que estão dispostas a te ajudar e questionar o que você está fazendo. Então, eu acho que vale a pena, né? Tanto a pessoa buscar dentro da empresa dela, se não houver, como para ela mesma. Estou passando por uma questão. Como é que eu parei nesse nível de carreira? Estou aqui sou gerente, quero virar diretor. Não consigo sair do lugar. As pessoas não me percebem como estratégico. Ah, meu Deus, o que eu faço? Faz mais um treinamento. Às vezes não é o treinamento. Às vezes é a postura. E aí, de novo, você pode estar falando de uma mentoria, como você pode estar falando de um processo de coaching de carreira. Isa, a gente está caminhando muito para o final já. Queria te perguntar sobre medição. É também uma sempre necessidade, né, Igor, de T&D. Como é que a gente mede o impacto da mentoria? Se a gente não mede, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que assim, a medição da mentoria, você pode ter a medição dentro do próprio programa. Você vai desde a assiduidade das reuniões que acontecem. Então, eu sou sua mentora. A gente tem 6 sessões para fazer. E cada vez que eu faço uma sessão, eu dou um check, você dá um check, e tem a pessoa que está fazendo a gestão, ela olha lá e fala assim, beleza, está andando. Okay. Então, primeiro tem aquilo que a gente estabeleceu, são os combinados. São 6 sessões, 6 sessões. Depois tem a satisfação das partes envolvidas. Então, você me avalia a cada sessão, eu te avalio, e a gente vê se isso aqui está dando certo. Mas esse é o básico. Depois tem os planos que foram desenvolvidos. Normalmente, isso não é aberto para todo mundo, porque são questões até bastante particulares. Mas, assim, a gente consegue ver pelo mentorado se ele conseguiu a tal promoção, ou a mudança de área, ou melhorar a relação com a gestão, ou melhorar a relação com as pessoas, você consegue ver. Uma coisa que ajuda muito, mas é bem lá na frente, é você começar a perceber o índice de nível de engajamento. Se a empresa tem uma pesquisa de engajamento que acontece semestral ou anual, e ela tem um programa de mentoria forte e que abrange muitas pessoas, e aquelas pessoas se sentem cuidadas, orientadas e progredindo através também da mão dessa mentoria, você consegue ver o impacto no nível de engajamento, no NPS daquela empresa. Você também consegue ver o índice de desligamento voluntário. Também é uma forma de você conectar. Dá para dizer uma relação direta. Fizemos um programa de mentoria e você consegue... As pessoas pararam de deixar a empresa. Você não consegue dizer, mas hoje uma grande parte das pessoas deixa as empresas por falta de oportunidade de carreira. Quando você põe uma mentoria ali para ela e ela consegue progredir, abre novas perspectivas. Você conseguiu resolver o teu problema. Então, a saída voluntária é uma forma de você resolver, olhar isso também. Aí tem uma outra questão também, que é quando você olha um processo de avaliação de desempenho. Você tem lá uma curva. Aquela pessoa ela foi avaliada no bottom 10, que é a parte mais baixa da curva. Se você consegue ver no ano seguinte que ela saiu, ela individualmente, né, saiu do 10 e foi para meiuca ali, ou teve uma progressão, ali você também consegue fazer uma medição. Isso já vai ficar um pouco mais difícil, né, para você conseguir fazer. Mas tem como você estabelecer os KPIs. E aí, que são os medidores. E normalmente, quando eu monto um programa, e eu sempre tento fazer isso, nem sempre a gente consegue, é assim, qual é o problema que eu estou tentando resolver? Quando você faz um programa de mentoria numa empresa para pessoas de início de carreira, qual é o problema que você está tentando resolver? A saída é muito grande. O aproveitamento de efetivação do estagiário é muito baixo. Por quê? Porque elas não se sentem cuidadas. Se eu começo a perceber que eu efetivava 10 de 20 e agora eu estou efetivando 15 de 20,
E essas pessoas, quando começam a ser avaliadas nas curvas, elas têm um percentual alto de avaliação, eu começo a ver o resultado do meu programa. Então, eu preciso entender que problema eu estou tentando resolver quando eu trago um programa de mentoria. Às vezes não há nenhum problema, mas é um pilar daquele programa. Qual indicador? Isso tem que olhar antes, tem quais que ter são os clareza antes. Talvez Exato. alguns indicadores você até pode fazer algumas hipóteses depois. Você tem um programa de mentoria que está resolvendo alguns problemas, aí você Isso. começa a ver outras correlações. Isso. E aí, vamos investigar isso também, aí começa a ter outros KPIs já de início para o próximo programa. Exato. Agora, o que é importante? A gente ficar atento para a gente não ficar medindo o programa só dentro dele. Uhum. Ele dá um calorzinho no coração quando você vê todo mundo gostou, todo mundo fez. É o nível 1 do... Ah, que legal! Tá, mas isso no final do dia resolveu o quê? Do ponto de vista de negócio. A gente conseguiu reter essas pessoas? A gente está perdendo menos pessoas para o mercado por desenvolvimento de carreira? O investimento que eu estou fazendo no programa de estágio está me dando, né, novos iniciantes, analistas com performance mais avançada? Eu estou conseguindo ter mais resultado? Porque esse normalmente é um erro que a gente acaba entrando quando a gente monta esses programas, que eles são incríveis. Não medir o programa dentro do treino mesmo. Claro que a gente tem que... Esse é um. Uhum. Se todo mundo estiver odiando, então acabou a brincadeira. Mas esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Depois eu tenho que ver como isso se relaciona com os objetivos de negócio. Tem que ultrapassar foi legal. Que bom, tá todo mundo feliz? Tá, mas diminuiu o turnover? Não, diminuiu, não, tá. Que bom que vocês estão felizes, né? Ótimo para todo mundo. Chegamos naquele momento nosso, momento T&D, momento Toma e Devolve. A gente lança uma expressão, uma palavra, e você responde pra gente uma palavra, uma frase, no máximo, por ali. Então a gente vai te provocar e te pegar de surpresa. Ai. Fique à vontade, senhor Igor. Coaching de prateleira. Não gosto. 2026. Muita transformação. E compliance. Imprescindível. E o que não é óbvio sobre a Isa? Esse pode ser mais longo. O que não é óbvio sobre mim? É aquilo que, sabe, a gente bate o olho, alivia, conversou, falamos de mentoria, muita experiência RH, mas o que não tá no LinkedIn, sabe? É que às vezes eu posso ser uma pessoa... É engraçado, né? Às vezes as pessoas acham que eu sou muito séria. E muitas vezes eu sou o contrário disso, né? Às vezes sou bem fanfarrona, assim. Só que as pessoas não sabem, porque às vezes no ambiente de trabalho você tem que ficar um pouco mais quieta. Mas é que eu sou... Às vezes eu perco a amiga, mas eu não perco a piada. Ela gosta de fazer uma brincadeira e fazer uma piada. Mas não bullying, mas assim, tem associações que às vezes eu faço, que eu falo... Tem vezes, inclusive, que eu tenho que ficar quieta na minha cabeça, eu dou risada sozinha. Porque aqui na sua cabeça já foi, já. Porque eu sou uma pessoa que vê humor em situações assim, tipo... Eu olho e falo assim, gente, isso aqui tá muito engraçado, mas eu não posso falar, né, claro. Sim, tem coisa que a gente não pode. Como é que as pessoas continuam contato com você? Bom, tem o meu LinkedIn, né, Isa Herklotz, tô no LinkedIn, ali dá para mandar mensagem, a gente pode falar. Isa com Z, Isa com Z. Herklotz. Herklotz, Isa Herklotz. Muito bom. Foi uma mentoria para nós aqui, Igor? Excelente, várias ideias, vários insights e a consciência da importância de programas estruturados e sempre muito relacionados, quais os problemas que a gente vai resolver. Isso a gente fala muito para treinamentos também, A gente tem que treinar, é bom, a gente sempre acha muito bom. Mas o que a gente está resolvendo, o que a gente espera de comportamento após o treinamento? Como que a gente consegue fazer essa relação? E isso é importante para todas as ações de desenvolvimento, né? Exato. Qual é o problema de negócio que eu estou resolvendo, se está numa empresa, e qual é o problema dessa pessoa, que no final também vai chegar no negócio onde ela está. Obrigada por ter vindo aqui, Isa. Obrigada, Obrigado, gente, foi um ótimo. prazer. E claro, muito obrigada a você que está nos acompanhando aí, começando esse 2026. Gostou aqui do conteúdo? Te provocou para criar programas de mentoria aí para sua turma, para sua empresa? Encaminha esse episódio, muitos outros, curta, comenta e compartilha também, tá bom? A gente vai ficando por aqui, mas tem muito mais episódio. Até a próxima. Até a Tchau, próxima, tchau. Valeu!